dessas plataformas. Uma empresa, para entrar nas mídias sociais, ela precisa ter um corpo próprio de pessoas treinadas, profissionais, qualificados para aquela tarefa, ou ela pode terceirizar esse serviço e cuidar mais do que ela sabe fazer, fabricar cimento, fabricar cosmético, e deixa essa parte de internet para uma coisa especializada? Então, é excelente sua pergunta, porque realmente dá para ter um panorama do que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje com relação à gestão das mídias sociais, né? O que não acontece mais é delegar esse assunto àquele menino que sabe mexer no Orkut ou o estagiário. Isso as empresas que já entenderam a importância das mídias sociais já não fazem mais. Bom, partindo desse pressuposto que não dá para se tratar as mídias sociais de uma forma amadora, as empresas estão seguindo alguns caminhos diferentes, né? Elas podem estar entregando a sua presença digital a uma agência especializada em marketing digital. Elas podem, algumas agências tradicionais ou clássicas, elas possuem um braço digital integrado, né? Quer dizer, então a agência de publicidade ela também cuida da presença digital da marca. E algumas empresas estão partindo para um outro caminho, que inclusive eu tenho tido a oportunidade de dar alguns treinamentos em companies, que é justamente montar equipes próprias dentro dos departamentos de marketing, de comunicação. Então, quer dizer, mas em termos assim, ideal é que ela tenha pelo menos um pequeno grupo que cuida, e mesmo que isso seja terceirizado, uma parte maior, parte estratégica, digamos assim. Exatamente. E monitoramento. Exatamente. Não só o monitoramento, mas como a criação de campanhas, né, o planejamento estratégico em si e na verdade, uma agência digital especializada em mídias sociais, ela possui todos esses departamentos, né? Então a marca ela ficaria resguardada em todos esses setores, né? Então como que se divide hoje uma gestão de marcas em mídias sociais? Ela começa por planejamento estratégico, depois vai para a parte de design, quer dizer, criar uma identidade visual em todas essas mídias sociais. Depois ela vai para a questão de planejamento estratégico, né? Geração de conteúdo, que é importantíssimo, daí ter uma sinergia com a empresa, né? Interação e relacionamento e, por fim, o monitoramento. Dá para a empresa, é uma coisa perceptível rapidamente, em termos de retorno, por exemplo, a empresa não liga para a questão da mídia social, aí ela resolve entrar nas mídias sociais, aí se organiza, contrata um setor especializado para orientá-la nesse sentido, aí em quanto tempo ela pode sentir que de fato esse trabalho nas mídias sociais dá um retorno em termos de financeiro para a empresa? Certo. É o que nós chamamos de conversão, né? Na realidade é quando ocorre uma venda ou na verdade a conversão ela se dá não só por uma venda, ela se dá também por um aumento do número de acessos do site, né? A presença institucional da marca ela cresce muito a partir do momento que ela está oficialmente nas mídias sociais, porque aí ela vai ter a questão de volume, de aumento de número de fãs numa página do Facebook, por exemplo, de seguidores no Twitter. Então é um crescimento orgânico que tem que ocorrer, que ocorre, e que muitas vezes a mídia offline ela está direcionando já a mídia online, ou seja, os próprios comerciais de TV, de rádio, já é comum a gente escutar qual é o endereço de Twitter, qual é o endereço de Facebook, né? Então, integrando essa comunicação, logicamente que as vendas, as conversões, elas vão aumentar bastante. Tem casos assim de empresas que não ligavam para isso, entraram e obtiveram um resultado assim praticamente no curto prazo? Tem uma empresa, vou citar então, para não citar nenhum cliente nosso, que nós tivemos, aí depende muito do objetivo do cliente, nós só fazemos contratos mínimos de 6 meses, porque nós acreditamos que realmente é um trabalho de médio a longo prazo. Tá? Pode haver um resultado em curto prazo, né? Por exemplo, tem uma empresa inglesa que chama-se Monfruit. Essa empresa, ela sorteou um notebook via Twitter, isso já tem 2 anos essa história. Né? E
e só com esse sorteio desse notebook, ela ficou nos trending topics do Twitter durante 3 dias. Né? Quer dizer, isso para a marca, isso nos trending topics mundiais, quer dizer, a marca Monfruit ficou exposta a milhares de pessoas no mundo inteiro, né, num período curtíssimo. Logo que ela entrou, ela já entrou com essa promoção específica, que era a promoção desses notebooks. Na verdade, não era um só, eram vários que eram sorteados. É uma empresa grande inglesa, né, varejista. Então, existem casos em que a mídia social realmente pode dar, por meio de uma campanha, de uma promoção, um resultado a curto prazo, mas nós indicamos que o trabalho seja de médio e longo prazo, porque você não pode iniciar um trabalho em mídia social e, de repente, abandonar aquele perfil. Né? Porque o que aconteceu muito, inclusive, em eleições, que candidatos criaram seus perfis no Twitter, por exemplo, passadas as eleições, o perfil foi abandonado, não tinha mais nenhuma geração de conteúdo, e isso realmente é um problema para o próprio candidato, na realidade. Erros. Fala um pouquinho sobre os erros. Quais são os erros principais cometidos por empresas que entram nas mídias sociais e como evitar esses erros? Bom, primeiro ter uma equipe qualificada de comunicação. Né? Quando eu falo em comunicação, a gente pode estar falando de profissionais jornalistas, né, que normalmente cuidam da parte de geração de conteúdo, de interação e relacionamento, que são as relações públicas, que normalmente fazem essa parte, e a questão de campanhas e planejamento, que normalmente fica a cargo dos publicitários. Né? Tendo uma equipe compatível com o porte da empresa, esses erros tendem a diminuir bastante. Né? Erros do tipo, por exemplo, utilizar a linguagem que é utilizada na mídia tradicional, utilizando o imperativo, por exemplo. Compre, faça, siga. Esse tipo de coisa não é bem vista nas mídias sociais. Mídias sociais têm todo um traquejo próprio, uma linguagem própria, que inclusive essa questão de linguagem é definida no próprio planejamento. Né? Você vai conversar com o seu cliente e vai saber se o cliente ele quer uma linguagem mais rebuscada, mais formal, ou que ele quer uma linguagem totalmente informal, utilizando... Dependendo até do público que ele quer atingir. Exatamente. Né? Utilizando neologismos, etc. Ou uma linguagem intermediária que fique no meio termo da formal e da informal. Né? Então, é importantíssimo a questão do planejamento. Um erro clássico é não ter um planejamento, é se jogar nas mídias sociais só porque o meu vizinho entrou no Twitter, o meu concorrente entrou no Twitter, eu também tenho que entrar. Não é assim. E não dá para entrar de qualquer forma, né? Porque você corre um sério risco de queimar uma imagem que foi construída durante anos em segundos nas mídias sociais.